Boa noite, vamos abrir Isaías 55, o versículo 7 e 8. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Podem assentar. No domingo passado eu preguei no texto aqui, vocês podem até lembrar um pouco, né? A gente sempre perde muito do que a gente ouve. Mas o que vocês puderam ouvir foi sobre deixar o caminho do homem. E quando fala caminho, sempre fala vida prática. Caminho é o que eu faço, ou por onde eu ando, como eu convivo neste mundo. Tá? É esta palavra que Deus utiliza na Bíblia para falar do meu comportamento. Tá? A conversão exige que mude o caminho. Aqui não é conversa de igreja, não. Não é conversa mole, não. Isso aqui é Deus que está mandando. Não é questão de mudar de uma religião para outra. É mudar o caminho. É chamado na Bíblia conversão. Certo? Então vamos lá. Mas aqui no versículo, está vendo aí, irmãos? O versículo 7 é para deixar o caminho e os pensamentos. O que significa isso? Os pensamentos. A Bíblia sempre coloca essas duas palavras juntas. Conversão e arrependimento. O arrependimento é mudança do pensamento, enquanto conversão é mudança de caminho. As duas palavras estão bem juntas aqui. Figuradamente, aparece em Levítico, com os animais impuros. E destaca aqueles animais que como é que fala? Rumina, né? Por exemplo, o camelo rumina. Mas tinha que ter a pata dividida. O camelo não tem a pata dividida. Quer dizer, a boca fala, mas os pés mostram que não vive. Veja, com a sua boca você fala uma coisa, com os seus pés você está dizendo que não vive. Tá? E também pode ser o contrário, como o porco, né? O porco tem o casco dividido, mas não rumina. Quer dizer, parece crente nos pés, mas nos lábios proclama algo que não tem no coração. Tá? Então vamos ver isso aqui um pouco sobre o assunto dos pensamentos. E eu poderia dizer para vocês que os pensamentos são os mais difíceis de serem vistos. Porque é uma coisa que você não vê. Só Deus conhece o pensamento. Eu posso conhecer os caminhos das pessoas. Eu sei para aquele homem vai, como ele procede, como é ele na casa dele, como é ele com os amigos, e até questão religiosa, se ele está indo na mentira ou na verdade. Isso é o caminho. Eu posso ver o caminho, mas não posso ver os pensamentos. Em geral, é que os pensamentos logo revelam o caminho. Interessante, né? Aqui, ele diz o que no versículo 7? Ele diz, o perverso o seu caminho. Então você olha para um homem, olha onde ele está indo, olha o bar, olha a pinga, olha as amizades dele, olha tudo isso e você percebe que ele é um perverso. Deus o chama de perverso. Mas olha o iníquo, que Deus chama aqui, o iníquo
os seus pensamentos. Deus está olhando o que tem dentro da cabeça dele. O que passa lá. E eu acho que convém que nós saibamos sobre isso. O que significa deixar os pensamentos? A primeira lição é a seguinte, é que os pensamentos podem esconder a verdadeira realidade de um coração perverso. É que você está dentro de uma igreja, você está até parecendo que é crente, mas na realidade você está escondendo propósitos malignos ali dentro. Então Deus fala isso. Deixe o perverso, deixe o iníquo os seus pensamentos. E vamos lá. Observe bem, ilustrando aqui. Quem era Saulo de Tarso antes da conversão dele? Nos pensamentos dele, ele era um homem bom. Ele fala isso em Filipenses capítulo 3, se eu não me engano. O capítulo 3. Ele fala que ele era religioso, que ele era, diríamos, irrepreensível na lei. Era um homem seríssimo nos seus pensamentos, tá? Mas estava errado. Era o iníquo. E quando Deus soltou, ele mostrou quem ele era. Está vendo? Vamos pensar na vida do rei Saul, antes dele desobedecer terrivelmente a Deus. Nos pensamentos dele, todo mundo olhava a aparência, mas não via o que estava lá dentro. Logo manifestou quem ele era. Tá? Então, é assim. Observemos também a vida de Nicodemos. Você lembra quando ele apareceu para Jesus no capítulo 3 ali de João? Ele vem conversar com Jesus de noite. Talvez ele estava com medo de que os outros observassem. Afinal de contas, ele era um grande na religião lá, era um príncipe na religião dele, mas o que ele escondia nos pensamentos? Ele pensava nos pensamentos dele que ele estava correto. Mas Jesus mostrou para ele que tudo que ele pensava era iníquo, estava errado. Deixe os seus pensamentos. Hoje está cheio de pessoas assim. É o que eu penso. É o tipo de Deus que eu penso. É o tipo de religião que eu gosto. É o tipo de culto que eu gosto. É o tipo de mensagem que eu gosto de ouvir. Seus pensamentos. Então, cada um hoje, cada um com essa, vamos dizer assim, com essa explosão de democracia, cada um inventa o que ele quer. Esse é o meu Deus, meus pensamentos. Está vendo? A Bíblia diz, deixe. O arrependimento leva a pessoa a abandonar seus pensamentos. Vamos pensar aqui também, irmão, seguindo esse raciocínio. Os homens tramam seus atos perversos a partir dos seus pensamentos. Ele trama aqui, depois põe em ação. Vamos lembrar aqui daquele homem rico. Ele aparece no livro de Mateus, no livro de Marcos e no livro de Lucas, o histórico dele. Mas eu sempre lembro do livro de Lucas, porque está no capítulo 18, e logo no capítulo 19 aparece a vida de Zaqueu. Então Zaqueu era um homem rico e foi salvo. No capítulo 18 esse homem aparece, mas ele não foi salvo. Ele aparece mostrando o que ele tinha nos pensamentos dele. Aparece como um homem rico, como um homem que queria entrar no céu, queria um dia entrar no paraíso. Só que Jesus vai com amor incrível. Jesus mostra o que ele tinha no coração dele. Ele pensava que ele era suficientemente justo, honesto, para entrar no paraíso. Mas quando Jesus cutucou os pensamentos dele, cutucou o coração dele, mostrou quem ele era. Ele era um avarento, um amante de riqueza.
Então, quando Jesus falou, vai, vende tudo que tem. Quer dizer, Jesus estava dizendo, mude seu pensamento. E ao mudar o pensamento, Jesus tocou no segundo ponto. Deixe o seu caminho. Seu caminho está errado. Então a Bíblia é assim. Quando ela envolve o pensamento, ela diz, deixe os seus pensamentos. Porque no ato de você deixar os seus pensamentos, imediatamente mudou o pensamento, mudou o caminho. É impossível mudar os pensamentos e continuar no mesmo caminho. Vamos lá. A ordem é para quê? A ordem bíblica é para deixar. Vamos lá. É para deixar. Por que deixar os meus pensamentos? Eu não estou fazendo mal para ninguém. Eles são tão perversos quanto os atos. Incrível que Deus, o Senhor, no Sermão do Monte, ele toca nisto. Ele mostra o quanto os atos que referem-se ao caminho são tão iníquos quanto os pensamentos. Voltando, os pensamentos são tão iníquos quanto os atos, são tão perversos. O homem esconde no pensamento dele as imoralidades dele. Mas o que Jesus fala em Mateus? Se um homem olhar com intenção impura para uma mulher, no coração, já adulterou. Está vendo? Que nosso Senhor rasga o pensamento, rasga a cabeça e mostra o que ele tem lá. Ele tem um caminho perverso lá dentro. O Senhor é bem claro ali em Mateus. Ele diz, se você tem ódio de alguém, ódio, você no coração já é um assassino. Impressionante. Por quê? Os pensamentos são tão perversos quanto os atos. Veja então, queridos, os fariseus, eu vou voltar um pouquinho aqui, os homens podem não vê-los, mas Deus vê. O homem, o retrato do homem é o coração dele. Ele é por fora o que ele tem lá dentro. Tá? Ele é por fora o que ele tem lá dentro. Veja, os homens mais perigosos são os que escondem seus propósitos em seus pensamentos. Observe, queridos irmãos, como a coisa é terrível. Você lembra como a Bíblia fala no livro de Jeremias, no capítulo 23, sobre os falsos profetas naquele tempo? Os falsos mestres hoje são iguais. São homens que na aparência parecem excelentes homens, espirituais. Mas o que aqueles homens faziam? Eles chegavam para a população e diziam a mesma coisa que esses homens perversos dizem hoje. Deus falou. Os irmãos lembram o capítulo 28 de Jeremias? Quem já leu, lembra? Aquele profeta Ananias, um falso profeta. Enquanto Jeremias havia dito para o povo, vocês vão ser levados para a Babilônia, e já tinha sido levado um grupo de milhares de pessoas para lá, e só depois de 70 anos que vão voltar. Ananias veio com uma mensagem mais gostosa de ouvir. Uma mensagem mais light. O povo vai ficar lá só 2 anos e Deus vai trazer de volta. Vocês percebem o que tem no pensamento dele? Ele queria o quê? Lá dentro do pensamento, ele queria dizer para o povo que ele estava certo, ele queria ser estimado e queria conquistar o coração do povo. Os falsos mestres são assim. Outra coisa que você vê no capítulo 23 de Jeremias é que aqueles falsos mestres, eles sempre estavam aparecendo para o povo dizendo paz, paz. Quando Deus falava, não há paz, não há. Vocês estão vivendo em pecado, vocês precisam se arrepender, vocês precisam mudar os maus caminhos, e os falsos mestres estavam ali em cima. Paz, paz, paz. É o que fazem hoje. O que tem na mente desses elementos? Eles têm um caminho perverso. Então, queridos,
O coração revela o caminho. E o caminho revela o coração. Eu lembro a vocês, por 2 vezes no livro de Mateus, Jesus enfrenta duramente os fariseus. No capítulo 15, e eu lembro o capítulo 23 de Mateus. O capítulo 23 é mais dinâmico ainda. Jesus chama aqueles homens de hipócritas e vai mais longe, raça de víboras. Parecia ser duro demais, né? E até os discípulos queriam chamar a atenção do Senhor Jesus Cristo. Jesus falou, eles são árvores que Deus não plantou, vão ser arrancados. O que aqueles homens tinham? Por fora, pareciam espirituais. Por fora, falava bem para o povo. Por fora, todo mundo olhava, eles orando nas esquinas. Todo mundo via como espirituais poderosos. Mas o que tinha lá dentro? Jesus foi bem claro, vocês são raça de víboras. Vocês estão fazendo do povo herdeiros do inferno 2 vezes. Então, queridos irmãos, até os melhores homens são perversos nos pensamentos. Por quê? Porque nos pensamentos não se submetem aos pensamentos de Deus. Quando a Bíblia conta a nossa história, nós éramos inimigos de Deus, conforme diz Efésios, nos pensamentos. Eu não queria saber de Deus aqui. Eu não queria me submeter a Deus, meus pensamentos. Então o homem natural é assim. Ele diz, não quero pensar, eu não quero ouvir a Bíblia, eu não quero ouvir a verdade, eu quero que Deus se ajuste aos meus pensamentos. Eu tenho um Deus ideal para mim, está tendo isso hoje, irmãos, largamente. Eu tenho um Deus que eu tenho na mente. E até contrata versículos bíblicos para, vamos dizer assim, cercar-se de uma teologia. Que coisa horrível, né? Deus diz, deixe o iníquo os seus pensamentos. Alguns também, irmãos, com seus pensamentos, eles chegam perto do reino. Mas só chegam perto, ficam lá de fora, porque não querem submeter a Deus. E vão morrer nos seus pecados. Milhares de judeus viveram assim. Chegaram perto do reino, mas sem salvação. Lembra aquele homem Gamaliel? Quando os judeus queriam matar os apóstolos, ele reuniu. Ele era um homem que chegou perto do reino. Ele falou, olha, deixa esses homens de lado. Pode ser que é a coisa de Deus que eles estão fazendo. Parecia um bom homem, né? Ele era bem estimado entre os judeus. Chegou perto do reino, sem salvação. Está vendo? Que coisa. Lembra aquele Félix? Quando Paulo pregou, não foi Félix, foi o rei Agripa. Por pouco, Paulo, você me persuade a ser um crente. Por pouco. Olha, chegou perto do reino. Queridos, Deus diz, muda, submeta os seus pensamentos aos meus pensamentos. O Evangelho faz isso. O Evangelho vai mergulhando dentro dos seus pensamentos. O Evangelho traz luz e penetra na alma do homem. O que você tem lá? É errado, é escuridão, é mentira. É o que você pensa, não é o que Deus pensa. Então muda. Então tem que ter o quê? Alojar o que é ali dentro? Os pensamentos de Deus. Está vendo? Observem, meus irmãos, o que a Bíblia faz. Quando Pedro pregou no dia de Pentecoste, o que ele fez? Ele não chegou falando blá, 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 aleluia, nem amém, não gritou assim. Ele abriu a Bíblia. Pedro abriu a Escritura
Ele abriu o livro de Joel, o capítulo 2, e ele expôs ali o que aqueles homens fizeram. Ele falou da morte de Cristo, falou: vocês crucificaram o Senhor. Então ele penetrou nos pensamentos. A religião moderna hoje não vai nos pensamentos, vai nas emoções. Eles não querem atacar os pensamentos, porque leva luz. Mas Deus é luz. Eu tenho que levar os pensamentos de Deus. Assim diz o Senhor. Ah, mas eu penso assim, o seu pensamento não serve. Caia perante o Senhor. É para dizer não aos seus pensamentos. Eu pensava assim, mas não é assim. Eu pensava que adorar Maria era correto. Eu pensava que salvação era por obras. Eu tinha que fazer minha parte. Deixe os seus pensamentos. Eu pensava que eu tinha uma participação na salvação. Deixe os seus pensamentos. Eu pensava que eu era bom, tinha justiça. Deixe os seus pensamentos. Deixe. Jesus não veio buscar pessoas boas no pensamento. Jesus não veio buscar os religiosos nos pensamentos. Ele veio buscar os pobres, miseráveis, homens e mulheres, caídos perante Deus. Pobres significa que não tem nada. Deus, eu irei para o inferno se o Senhor não tiver misericórdia de mim. É para dizer não aos seus pensamentos. Agora vamos pensar aqui e meditar a razão por quê. Qual a razão que eu tenho que deixar os meus pensamentos? O próprio versículo nos mostra. Versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. A primeira lição aqui é que Deus não se inclina aos pensamentos dos homens. Hoje nós estamos vivendo uma época, irmãos, eu chamo humanismo. E é muito forte. O humanismo é o caminho certo para a apostasia, e o caminho da apostasia é o caminho correto para o comunismo. E o caminho do comunismo é, vamos dizer assim, o tapete mágico para a chegada do anticristo. Tá? O humanismo é forte hoje. O que o humanismo faz? O humanismo é uma maneira que até as religiões usam para elevar o homem, mostrar que o homem tem um coração bom, tem boas coisas nele, né? A Bíblia diz que não. Por quê? Porque Deus vê o homem e mostra o que ele é por dentro. Eu já citei tanto aqui Abacuque para vocês. Eis o ímpio, sua alma não é reta nele. Onde está o problema do homem em Abacuque ali? Capítulo 2, versículo 4. Eis o ímpio, sua alma não é reta nele. Qual é o problema dele? Sua alma é torta. Não tem justiça lá dentro. Coloca o prumo na alma do homem. A alma está torta, igual a parede. Já viu aquela parede quando está com a barriga assim, pronta para cair? Você coloca o prumo, está totalmente torta. Eu trabalhei com meu pai, quando eu era pequeno lá na Bahia, muitas vezes. Eu via meu pai como ele colocava o prumo para ver como a parede estava correta. Porque se fizesse uma parede torta, tinha que consertar com reboco. E é perigoso a parede cair. É perigoso. Deus colocou o prumo na alma. E diz o que em Abacuque? Eis o ímpio. A sua alma não é reta. Está torta. O que Deus está dizendo? Ele está dizendo assim, olha a sua alma, olha a alma daquele homem. Ele não é bonzinho para os outros. Não, ele não está falando isso. Olha aquele homem. Ele não é religioso, ele deveria ser. Olha aquele outro homem. Ele parece ser mais honesto. Não. Deus colocou o prumo dele. E disse o quê? Sua alma não é reta. Falta o quê? Justiça.
É só isso. Está vendo? Quando a alma é torta, o caminho é torto. É torto o caminho porque os pensamentos também são tortos. Você funciona pelos seus pensamentos. O caminho seu é resultado dos seus pensamentos. É o que você pensou, o que você é, o que eu vou fazer, onde eu vou trabalhar, o que eu vou pensar, onde eu vou andar hoje, para onde eu irei. Todo o seu caminho é idealizado em seus pensamentos. Então não tem desculpa. Não tem esse negócio, coitado, ele não sabia. Não. Eu me lembro de uma senhora que roubou o patrão dela na casa dela. E quando descobriu, o patrão e a patroa nem quiseram mandar embora, falar com a polícia. Deixou ela embora. Mais tarde ela quis voltar para justificar. Eu conversei com o pastor da minha igreja. Ele disse que eu fiz sem pensar. Como? Você fez um pensamento. Você planejou aquilo. Você estava sabendo o que você ia fazer. Está vendo? É o caminho do homem. E Deus está dizendo aqui, os meus pensamentos não são os vossos. E eu entro aqui mostrando para vocês que a idolatria inerente imediatamente busca uma divindade que me interessa. Vocês percebem? Observe aqui, queridos irmãos, o que aconteceu em Jerusalém. Eu já citei essa passagem para vocês. Em Jeremias 44. Nós sempre pensamos que se eu falar do evangelho para o povo pobre, o povo que mora numa área mais simples da cidade, que aquele povo vai se converter porque eles são pobres. Jeremias pensou assim, ele foi lá falar com a parte assim, ele foi assim para, tipo assim, vamos para a favela de Jerusalém, vamos conversar com aquele povo lá. Quando chegou lá, olha, Jerusalém estava destruída. Várias pessoas morreram, vários, parentes dos pobres também, e milhares foram levados para a Babilônia. Estava aquele povo lá, Jeremias falou, vou falar com eles. Será que houve um arrependimento? Será que houve uma disposição de ouvir o profeta? Não. Quando Jeremias chegou lá, aquele povo falou, nós não vamos ouvir você. Nós entendemos agora que tudo o que aconteceu conosco, capítulo 44, foi porque nós deixamos de adorar a rainha do céu. Nós paramos de adorá-la. É por isso que veio todo esse mal aqui. O que nós chamamos isso? Idolatria inerente. Então Deus não muda. Ele chega, deixe os seus pensamentos. Mas é assim? Não. Eu vejo hoje até nas igrejas. Eu acho. Não eu achei. Assim diz o Senhor. Os grandes profetas de Deus sempre falaram assim. Assim diz o Senhor. Pronto. Eu não tenho que inventar. Ali está Jeremias. Ele não tinha que falar o que ele pensava. Era o Senhor que punha a palavra na boca dele. Ali estava Isaías. Você vai falar o que eu mandar você falar. Está vendo? Deixe os seus pensamentos. Não serve. Então, a mensagem do Evangelho proclama isso. Ô minha jovem, não importa a sua idade, deixe os seus pensamentos. Rapaz também, homem, religioso, não importa. Eu tenho uma Bíblia. Mas como é o seu pensamento? Você se submeteu ao pensamento de Deus? Você caiu perante Ele? Você chegou perante Ele e quebrantado de coração para deixar os seus pensamentos miseráveis? O que é que Deus diz acerca do coração do homem? Jeremias 17. Deus fala através de Jeremias para Israel. Ele fala o quê? A idolatria está gravada com ponteiro de diamante, gravada na rocha do coração, na pedra ali. O homem é idólatra por natureza. Não importa quem ele seja, não importa se ele é rico, não importa se ele é culto,
não importa se ele é pobre, ele é lá dentro dele um idólatra. Olha o que Deus fez. A lei dele ele gravou em pedra para que ninguém desmanchasse. Ele gravou os 10 mandamentos em pedra. Mas o pecado gravou a idolatria na pedra do coração do homem. E é por isso que Deus diz lá: enganoso é o coração, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Só Deus quebra. Moisés pegou as tábuas da lei, pá, e quebrou. Mas Deus pega o coração do homem e quebra. Deixa os seus pensamentos. Não serve. Outro detalhe aqui, irmãos. Se afastar da verdade revelada, imediatamente mostrará o que está oculto nos pensamentos. Eu sou crente há tanto tempo. O que tem nos seus pensamentos? Submeteu-os a Cristo? Foi cravada a mensagem da cruz no seu coração? Renunciou o que você pensava, seu ego, seus desejos, seus propósitos, seu caminho? Renunciou tudo isso? Olha, os irmãos lembram dos gregos, quando Paulo chegou em Atenas, que ele parou naquela praça, naquele lugar que é chamado Ágora. Era um lugar onde eles reuniam para conversar pensamentos gregos, que acostumado com filosofia, essas coisas, porque grandes filósofos levantaram lá da Grécia, e até hoje eles são muito estimados na cultura, né? E estava aquele grupo de pessoas que não tinham um Deus mais a inventar. Os gregos dizem que tinham um ídolo para cada habitante ali na Grécia. Não tinha mais qual ídolo inventar. Inventaram, então, um Deus desconhecido. Foi aí que Paulo entrou em ação. O Deus que vocês estão pensando é o Deus que fez os céus e a terra. Paulo foi direto nos pensamentos dele. Está vendo? Paulo voltou, mesmo que aqueles homens não conheciam a Bíblia. Paulo, na mente dele, no coração dele, Paulo voltou para as Escrituras. Quem dá a vocês chuva? Quem dá fruta? Quem dá saúde? Quem dá comida para vocês? É esse Deus. Então, nota como Paulo foi dentro dos pensamentos deles, para mostrar que eles estavam errados. Não era questão de ignorância. Mas não sabia. Não, você sabia. Não tem ninguém que parte para o inferno por ignorância. Eles partem porque sabem. E no versículo 31, no capítulo 17, Paulo diz o quê? Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Eu não sabia. Eu não entendia. Entendia sim. Tem um hino no cantor, que eu não canto ele, nem ensinei para a igreja. Muitos vão falar no dia do juízo. Não me falaram de Cristo. Escuta, não tem isso na Bíblia. O homem vai para o inferno porque ele odeia Deus. Os pensamentos deles são marcados por idolatria. Eles querem retirar Deus do coração. Eles querem criar um Deus na mente. E se esse um Deus que eles inventaram através da Bíblia puder ser colocado lá dentro, eles vão riscar ali qualquer divindade bíblica e colocar o tipo de Deus que eles querem. Eu gosto daquele pastor que prega assim, porque é do jeito que eu gosto. Não submeteu seus pensamentos ao Senhor. Deixa o perverso os seus pensamentos. Também, irmãos, em segundo lugar aqui, os pensamentos de Deus nunca serão iguais aos pensamentos dos homens. Nunca. Eu tenho que pautar os pensamentos de Deus. Eu tenho que voltar para a Bíblia. Eu tenho que me amoldar ao que Deus faz. É por isso que a Bíblia manda você ler a Bíblia, guardar a palavra do coração. Por quê? Crentes
Se você não se encher da Bíblia, dos pensamentos de Deus, você está perdido. O mundo hoje é um mundo que persegue os crentes. Satanás vem dar facada na gente sem a gente perceber. Então eu preciso da palavra. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Porque as palavras de Deus são os pensamentos de Deus para mim. Veja, ele está dizendo, os seus pensamentos não servem. Mas eu entendo assim, não importa. Então, Isaías, incrível, né? No meio daquela população rebelde, quando começa o livro de Isaías, Deus fala, vem, chega perto de mim, vem arguir-me, vem discutir comigo, eu vou mostrar para vocês. Deus chama os céus e a terra para chegar, mostrar para os homens, olha aqui, a criação toda está mostrando que esses homens estão errados. Eles estão dizendo, o Senhor que está errado. Veja, irmãos, os homens sempre estão acusando Deus de que Deus é errado. Deus está dizendo, deixe os seus pensamentos. Porque nós não temos um avivamento hoje. Porque cada ser humano aqui no Brasil, aqui em Ribeirão Preto, aqui neste bairro, cada um tem o seu próprio pensamento. Então eles escolhem um tipo de igreja, um tipo de religião que eles gostam. Eles não querem os pensamentos de Deus. Esses dias atrás evangelizei um senhor. Pelo menos tentei começar a evangelizar. Ele tinha um pensamento dele. Ele tentou me puxar para os pensamentos. Seus pensamentos não resolvem nada. É o que Deus está dizendo. Você está tentando escapar de Deus. Outro detalhe aqui, queridos irmãos. Os pensamentos deles não têm valor. Não tem valor. Outra coisa. Os pensamentos de Deus estão infinitamente acima dos pensamentos dos homens. Infinitamente assim. Então, veja como a humilhação é importante. Porque Deus vai pegar toda aquela palhaçada do pecado, aquela verbalização do pecado, aqueles escritos do pecado, aquelas contaminações dos pensamentos, e jogar tudo no pó, para formar um novo homem, com pensamentos eternos. Ao abrir a Bíblia, eu vejo que, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Eu vou entrar agora na grande batalha da eternidade. Um Deus que escolheu o seu povo, um Deus que mandou seu Filho ao mundo, um Deus que criou os céus e a terra para buscar os seus remidos, um Deus que veio do céu, desceu aqui, tornou-se homem, foi até a cruz. Os homens entendem isso? Veja bem, um Deus que está chamando os homens para se converter, para se tornar nova criatura. Incrível o que ele está fazendo. Um Deus que planejou e preparou lugar para o povo dele no céu. Um Deus que está tirando pecadores do mundo, da miséria deste mundo, para levar para a eternidade. Esses pensamentos, o mundo entende? Não. Não entende nada. Absolutamente nada. Ao ponto de que Deus deu o Espírito Santo para que o Consolador nos guiasse em toda a verdade. Veja bem, as doutrinas poderosas da Bíblia podem estar enchendo seu coração, pode estar lotando seu coração, mas se não for ensinado pelo Espírito, você ainda está mergulhado em seus pensamentos, orgulhoso com aquilo que você aprendeu e você não submeteu ao Senhor. Eu já conheci pessoas, conheci. Eu amo as doutrinas da eleição. Eu amo as doutrinas da vinda de Cristo. Mas não mergulharam dentro dos pensamentos de Deus, submetendo-se a Ele. Os crentes são chamados de discípulos. E discípulo está ao pé do Senhor para aprender com o Espírito de Deus. Vamos adiante aqui, queridos irmãos. Os pensamentos de Deus são eternos. Envolver com a salvação bíblica, envolver com a história da cruz, envolver com a obra de Deus,
São coisas eternas. Abra o livro de Romanos. Coisas eternas. Soberania. Maravilha. Eu estou indo para o céu. Coisas assim. São pensamentos de Deus. Então jogue fora. Os seus pensamentos não valem nada. Caia perante o Senhor. Deixe de lado os seus pensamentos. Outro detalhe. Os pensamentos de Deus serão tratados como loucura para os homens. Por quê? Os pensamentos de Deus expõem maravilhas. Maravilhas que deixam o crente perplexo. Maravilhas que deixam o mundo petrificado. O mundo não vai entender. O mundo fica atordoado. Como é que Deus pegou aquele homem que estava no pecado e transformou num novo homem que vai morar no céu? Meus queridos, esses pensamentos são loucura para os homens. Como é que os anjos fazem festa com um pecador que se arrepende? Esses pensamentos são de Deus. Os homens não conseguem entender. Outro detalhe aqui. Até a linguagem de Deus é para os homens loucura. Olha o que Paulo diz. Paulo diz o quê? Que a mensagem da cruz, a mensagem de Cristo crucificado é loucura para o mundo. O mundo não gosta. Olha, queridos, o que a Bíblia está ensinando. Tá? O homem pensa em salvação por obras. Ele pensa que ele pode ajudar a Deus. Ele pensa que a divindade está precisando de uma mãozinha. Não. Os pensamentos da cruz, a mensagem do Cordeiro crucificado, é a mensagem que é loucura para o mundo. Porque a cruz lidou com o quê? O pecado. E o que é que o mundo gosta? O mundo ama Deus? Não. O mundo ama o seu pecado. O mundo ama Deus? Não. O mundo ama o diabo, o pai dos homens do mundo. Então a mensagem da cruz é loucura. A mensagem da salvação é abominável para o homem. De tal maneira que se tivermos de ter salvação de almas, Deus tem que agir. Ele que traz pecadores ao arrependimento. Ele que chama pecadores da morte para a vida. Ele que tira das trevas para a luz. Ele é totalmente o Salvador. Totalmente. Então, para resumir aqui, os pensamentos de Deus, neles, os irmãos podem perceber, estão envolvidos em quê? Presta atenção. Justiça, santidade, juízo, tudo isso indica perfil do seu trono. E quando fala de salvação, envolve o quê? O amor eterno, misericórdia, graça. O mundo entende isso? Não. Mas são os pensamentos de Deus. Qualquer pecador que chega perante essa luz vai chegar igual Isaías, vendo o horror dos seus pensamentos, cheio de maldade. Ele diz o quê? Eu sou um homem de lábios impuros. Eu sou um homem assim. E habito no meio de impuros lábios, de homens, de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor. Ai de mim! Eu vou para o inferno agora. Vou cair lá. Foi esse clamor que envolveu os lábios do ladrão na cruz. Que ele olhou, ele viu o Salvador perante ele. Naquele momento, o Espírito de Deus lhe abriu os olhos e ele pôde clamar: lembra-te de mim, eu vou morrer agora. Minha alma vai sair daqui da cruz do meu corpo e eu vou cair no inferno. Lembra-te de mim. Foi aí que Jesus estendeu a mão. Hoje mesmo, tu estarás comigo no paraíso. E escute, queridos, os pensamentos dos homens são sujos.
E com efeito, os pensamentos dos homens são motivos da ira de Deus. Olha o que vai acontecer no dia do juízo. Quantas pessoas tendo pensamentos errados. Senhor, lembra? O Senhor estava na minha rua. Muitos vão falar, eu estava na igreja, eu fiz isso, expulsei demônios. Deixe os seus pensamentos. E ele vai falar o que naquele dia? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Conclusão. Grandes filósofos e poderosos mostraram na história o quanto seus pensamentos, nenhum deles teve valor, nem tem, porque não são os pensamentos de Deus. O mundo se perde, o mundo é derrotado, o mundo é falido com os pensamentos dos poderosos, porque os pensamentos de filósofos e dos grandes deste mundo não têm valor nenhum, porque não são os pensamentos de Deus. Onde estão os pensamentos de Deus? Pega esse livro. Aqui estão os pensamentos de Deus. Mergulhe neles. Venha, simples. Venha, desprovido de você mesmo. Completamente inútil tudo seu. Entra, porque a luz vai brilhar. E a glória vai aparecer. A Bíblia diz no Salmo, se não me engano é 36, na tua luz é que vemos a luz. Eu preciso da luz de Deus para que eu contemple a luz. E assim, eu termino aqui dizendo, é para o pecador deixar seus pensamentos e se envolver totalmente com o pensamento de Deus. Isso é arrependimento. E é aí que Deus salva o pecador. Pode perceber que quando o homem cai e é erguido por Deus, um novo pensamento entra nele. Ele deixou as abominações, deixou o mau caminho, deixou tudo o que ele pensava errado, não valeu nada. Paulo fez isso. Ele pegou todo o pensamento religioso que ele tinha, empacotou tudo e jogou no lixo. Não tem valor nenhum. E ganhou Cristo. Ganhou Cristo. Infinitamente melhor. Que o Senhor aplique isso em nossos corações.